Em COB 2025, mais um hashtag Fala Comitês. Aqui é Valmir Ramos e nesse momento vamos conversar aqui com a Ana Asti, da CEIVAP, e também com Elton Abel, que é coordenador do Fórum Fluminense, inclusive um dos patrocinadores aqui do nosso 26º em COB. Ana Asti. Primeiramente eu quero conhecer quem é Ana Asti. Olha, essa pergunta eu me faço todo dia, viu? Mãe de Antônio, eu acho que a gente começa pela maternidade, né? Mãe de Antônio, mas eu atualmente sou subsecretária de Recursos Hídricos no governo do estado do Rio de Janeiro, né? Estou presidente do CEIVAP, o que é, para mim, a maior honra, porque o Paraíba do Sul é a nossa grande joia no estado, né? É o que fornece água para a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. É esse manancial incrível que a gente tem, é a nossa grande joia. Faço parte também da diretoria do Guandu, junto com o Elton, que também está lá comigo, e sou secretária executiva do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, eu respiro, não só bebo, como eu respiro água também. Antes da gente conversar com o Elton, o que seria o CEIVAP? Para quem está nos acompanhando, possa entender melhor. CEIVAP é um comitê de bacia federal, né, do Paraíba do Sul, do Rio do Paraíba do Sul, que nasce em São Paulo e deságua no Rio de Janeiro. De São Paulo para desaguar no Rio de Janeiro, ele passa também por Minas Gerais. Então, é um manancial que abastece esses 3 estados, né? Ele é muito significativo porque ele tem um percentual muito grande da população do Brasil que bebe dessa fonte, né? Então, que a gente tem São Paulo, tem o estado do Rio e também Minas Gerais. Então, quer dizer, ele tem uma importância muito grande no abastecimento da população brasileira, né? E o CEIVAP, ele tem diversos comitês de bacia, que estão ali, os subcomitês, né, que são os comitês estaduais, que também interagem com o Comitê Federal. E a gente tem um plano de bacia muito importante, que foi construído a partir dos comitês estaduais, nesse diálogo com os comitês federais. A gente diz que o nosso plano de bacia ele foi de baixo para cima, ele nasceu de baixo para cima, porque ele bebe das demandas do território para depois pensar na demanda da bacia federal como um todo. Então, o CEIVAP está agora nesse processo de implementação do seu plano de bacia e, através disso, agora, ano que vem, a gente vai fazer a revisão para a gente poder apoiar também os comitês estaduais que fazem parte da bacia do Paraíba do Sul. Agora, Elton Abel, trazendo você aqui para a nossa conversa. Quem é Elton Abel? Mesma pergunta. Então, eu sou engenheiro florestal na SEDAI, Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio de Janeiro, né? Sou nascido e criado naquela região do Paraíba do Sul e do Guandu, né? A partir da transposição. Diretor-geral do Comitê Guandu e estou coordenador do Fórum Fluminense. Eu gostaria de saber, Elton, qual o seu sentimento em poder estar aqui patrocinando o 26º Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas em Vitória, no Espírito Santo. É muita alegria a gente estar aqui, né, participando desse encontro nacional, está podendo trazer os 9 comitês do Estado do Rio de Janeiro, experiências e aprendizado, né? Esse momento de troca é muito importante para todos nós e super importante para a gestão dos recursos hídricos, né? Para a gente, para o nosso Estado e para compartilhar também com todos os colegas aí do Brasil. E como tem sido essa experiência de poder coordenar um fórum tão importante como o Fórum Fluminense? É desafiador. Eu acho que é simples, fácil, não? Não, não é fácil. Não é fácil. É desafiador, tem vários problemas diferentes, né? Só temos, como a Ana disse... Eu acredito que não tem nem conflitos lá. Poxa. Não. Não temos tantos conflitos, mentira. Só temos o principal manancial, o grande manancial é o Paraíba do Sul, né? E o Guandu utiliza dessa água também pela transposição. Então temos alguns conflitos de função de água, que é um fator importante para o desenvolvimento socioeconômico. E, assim, a gente tem que trabalhar e conversar bastante para que os comitês consigam, de uma forma geral, interagir harmoniosamente. Algum comitê do Fórum Fluminense ainda não tem esse instrumento de gestão que é o plano de bacia, ou todos eles já têm o seu plano de bacia?
todos os comitês, tem o plano de bacia, já tem a cobrança pelo uso da água. Já tem a cobrança também já pelo uso da em água. funcionamento, sim. Sim. Já tem esses instrumentos já implementados e funcionando. Ana, se já tem aí a cobrança pelo uso das águas, a governança das águas facilita bastante, você não acha? Olha, eu acho. Na verdade, esse é um tema que para mim é muito caro e muito importante, porque o Comitê de Bacia, por si só, já é um organismo organizado numa governança, né? Onde a gente tem os diferentes atores da bacia. Então, essa governança é o que possibilita a gente fazer a mudança no território, a transformação no território. Vou dar um exemplo. Quando a gente teve o problema da geosmina no Rio de Janeiro, né, a gente só conseguiu vencer o problema da geosmina quando a gente uniu o Comitê de Bacia do Guandu com a SEDAI, com o INEA, que é o Instituto Estadual de Proteção Ambiental, quando a gente uniu as CEAs, os municípios, e a partir dessa governança local, a gente conseguiu implementar na prática as soluções que não tinham sido feitas até então para a gente vencer o problema da geosmina. E isso a gente faz através do saneamento, através do programa Protratar do CEIVAP, quer dizer, ele só acontece porque a gente consegue reunir esses diferentes atores. E isso é uma vantagem do modelo de comitês de bacia, porque o modelo de comitês de bacia ele já nasce a partir de uma governança local. Isso possibilita essa entrada e esse acesso no território para poder implementar não só as políticas públicas, no caso de quem é gestor público, né, mas, de fato, a transformação, os projetos e as ações locais. E aí eu queria só trazer um ponto também, que até quase puxei o telefone é ótimo, o microfone aqui do Elton, na hora, porque a gente, pela primeira vez, está tendo uma ação muito bacana aqui no nosso stand do Fórum Fluminense, que ele é um stand patrocinado em conjunto com o governo do estado do Rio de Janeiro. Então, é muito bacana porque a gente conseguiu unir todos os comitês de bacia, né, o Fórum Fluminense e o governo do estado juntos, juntaram recursos ali e viabilizaram essa vinda em conjunto. E isso é muito importante dessa governança, né? Que a gente consiga ter cada vez mais, inclusive para os próximos INCOBs, governos estaduais que venham junto com os seus comitês de bacia, apoiem também financeiramente, para que a gente possa fortalecer cada vez mais essa política pública no local, no território, né? Pode ser também governos municipais, né, que muitos fazem parte da governança que a gente tem nos comitês de bacia, e cada vez mais incentivar essa integração desses diferentes atores, seja no nível federal, estadual, municipal, setorial, né, nos diferentes níveis, para a gente poder fortalecer e unir, porque os comitês de bacia têm uma força incrível. Eu acho que a gente não faz o uso que a gente poderia fazer da força que é essa governança dos comitês de bacia. A gente estava exatamente conversando sobre isso agora no plenário, né? Então, como a gente se organiza melhor, como a gente identifica, realiza essa força que existe dessa governança, que já está implantada no Brasil inteiro, como é que a gente potencializa isso para a gente poder ter mais resultados na ponta. Então, a governança ela é fundamental para isso, ela se dá a nível local, como no caso da geosmina, que a gente acabou de falar, e ela também pode se dar a nível da bacia federal e a nível realmente das instituições federais. Ana, eu tenho aqui pontuado já em diversas entrevistas aqui, porque é algo que a gente não pode fechar os olhos. São justamente para os invisíveis, que são aquelas pessoas que estão justamente margeando as nossas bacias hidrográficas e muitas vezes não tem água tratada na sua casa, né? O CEIVAP se trata justamente de um comitê federal. A gente sabe da dimensão dele gigantesca, como você falou, né? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Como tem sido lidar e quais as ações que o CEIVAP tem realizado justamente para tornar esses invisíveis visíveis? A gente precisa trabalhar muito próximo com os municípios, com as prefeituras, né? A gente tem um programa muito importante que é o Protratar, que é exatamente levar o saneamento básico, apoiar aquelas prefeituras que não têm recurso para poder fazer o seu saneamento básico, né? E aí a gente tem que pensar o saneamento de forma integrada,
Muitas vezes a gente, quando fala em saneamento, pensa só no esgotamento sanitário. Mas o saneamento passa pela água potável chegando na população, ele passa pelos resíduos sólidos e ele passa pela drenagem, que atualmente, em tempos de mudanças climáticas, é extremamente importante. Então, essa visão de buscar apoiar as prefeituras em ações ligadas às demandas e os projetos que eles têm a partir, né, do que é a necessidade real, não é da cabeça da Ana, não é da cabeça do Elton, mas é do que o que a prefeitura está trazendo de demanda, é que é fundamental. Então, o que a gente faz é a gente lança edital, né, o Protratar é um exemplo já, que já vem há anos acontecendo, a gente lança o edital e as prefeituras encaminham seus projetos. E, a partir desses projetos, a gente financia e consegue implementar no território. Precisa vir da ponta a demanda. Não sou eu que vou ter capacidade de dizer o que é necessário. Então, a gente precisa escutar o que a ponta tem e é muito bom a gente poder trabalhar e a gente precisa trabalhar em conjunto com as prefeituras, porque são eles que estão no território e são eles que vão viabilizar ou não, né, a gente conseguir entrar e conseguir fazer um trabalho desse. Se a gente não estiver alinhado com a prefeitura, o trabalho não vai acontecer. Então, o comitê ele tem esse papel, ele pode viabilizar muitos projetos na ponta, desde que a escuta seja de baixo para cima, e não de cima para baixo, como se a gente soubesse no lugar da prefeitura o que precisa ser feito. Agora, os membros do comitê que estão no território, eles fazem esses apontamentos durante as plenárias. Né? Nem sempre a gente tem todas as prefeituras de uma bacia hidrográfica, mas a gente tem também os usuários, a sociedade civil organizada, que fazem esses apontamentos e, a partir desses apontamentos, surgem novos projetos. Então, isso é um aspecto importante, essa escuta que é a que realmente viabiliza depois a implementação de editais que vão fomentar as atividades na ponta. Elton, a gente reconhece a grandiosidade que é o Encontro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas, hoje sendo realizada a sua 26ª edição. E eu gostaria de saber como você avalia, e já, claro, pedindo as suas considerações finais da nossa entrevista, essa união entre o Fórum Fluminense, entre a CEIVAP e entre o governo do estado do Rio de Janeiro, como patrocínio aqui no nosso evento. Está sendo uma experiência muito proveitosa. Acho que esse arranjo que a gente conseguiu fazer no estado é positivo, pode servir como exemplo para outros estados, né, e outras unidades da federação, porque potencializa, né, o espaço, a gente consegue criar uma dinâmica bem bacana e trazer alguns comitês que sozinhos talvez não conseguiriam estar presentes e não teriam um momento de apresentar todos os seus trabalhos. Então, essa possibilidade do Estado estar junto conosco aqui, para a gente conseguir trazer todos os comitês, também é super importante. Suas considerações finais. Então, estou muito feliz de estar aqui, muito proveitoso, participando, apresentando, aprendendo. Esse momento de troca é super importante para a gente estar sempre se atualizando e pontuar a felicidade também de estar vendo aí a inclusão dos povos tradicionais, né, comunidades quilombolas, indígenas, que foi um momento ímpar no encontro, e eu fiquei muito feliz desse tipo de inclusão estar acontecendo nesse fórum de discussão. Muito obrigado também, Ana Asti. Um prazer poder conversar com vocês, trazer aí essa experiência de vocês justamente para o nosso hashtag Fala Comitês, que é esse espaço que foi aberto para dar voz aos comitês. Suas considerações finais. Olha, eu queria trazer 2 temas que eu acho que, enquanto CEIVAP, chamou muito a minha atenção aqui no evento. O primeiro tema é relacionado à questão das águas subterrâneas. A gente tem muito pouca informação, muito pouco monitoramento sobre águas subterrâneas, então a gente precisa, enquanto comitê de bacia, se aprofundar e entender essa riqueza, né, que a gente tem também. A gente tem muita água superficial, né, então a gente acaba que não estuda e não aprofunda o entendimento das águas subterrâneas. Mas isso é fundamental, porque a gente está vendo as mudanças climáticas vindo, a gente vê que momentos de estiagem muito longos, cada vez mais, a gente está agora, né, numa crise de estiagem, por exemplo, ali pegando a região de São Paulo, que a gente nem está no meio do caminho desse período de seca. Então, é muito sério, é muito importante que a gente entenda mais o que são essas águas subterrâneas, o que existe de fato,
como que a gente pode atuar e ter exploração não é a palavra, mas como é que a gente pode fazer um uso sustentável, essa é a palavra, um uso sustentável das nossas águas subterrâneas. Então, esse é um primeiro ponto. O outro ponto que me chamou muita atenção, e eu acho que é algo que a gente vai fortalecer muito no CEIVAP agora também, é a questão da relação com a região costeira, né? A gente tem intrusão salina como um problema muito sério, ali onde o CEIVAP encontra o mar, né? Então, ali é uma região do baixo. Então, a gente precisa muito começar a trabalhar esse tema, que é um tema também que conecta muito com a capacidade de captar água, né? E a gente provavelmente vai ter que fazer um projeto muito grande ali para mudar o ponto de captação de água, porque a água está com muita intrusão salina. Então, e a gente está vendo as questões climáticas, a elevação do nível do mar. PNUD lançou agora um último estudo colocando que até 2100 o Rio de Janeiro vai perder 5% da sua região costeira e 80% da população vive ali. Então, isso vai influenciar muito na foz, né, do nosso rio. Então, é um trabalho que a gente vai começar a fazer cada vez mais forte sobre como a gente trabalha, enquanto bacia hidrográfica, a nossa região costeira. Muito obrigado. Queremos agradecer aí o Elton Abel e também a Ana Asti por esse bate-papo maravilhoso. Hashtag Fala Comitês. Voltamos em breve.